Olá, meus amigos. Vamos começar o nosso tema referente ao princípio da anterioridade tributária. E para nós falarmos sobre este princípio constitucional tributário, nós precisamos, antes de tudo, passar com um breve contorno em relação ao sistema constitucional tributário. A importância da matéria já começa até mesmo pelo local em que ela se encontra, ou seja, no âmbito da nossa Constituição Federal. Diante dessa localização, diante dessa sede da matéria, princípio da anterioridade tributária, nós temos como destaque a chamada hierarquia ou supremacia constitucional. Nós estaremos diante de uma norma do texto fundamental que deve ser necessariamente observada pelas demais fontes normativas, pelas demais normas existentes no nosso ordenamento jurídico, sob pena de invalidade. Porque nós teremos, no caso de afronta, desobediência à anterioridade tributária, a mácula da inconstitucionalidade. E falando do sistema constitucional tributário, na nossa Constituição vigente de 1988, nós temos o Sistema Tributário Nacional, disciplinado entre os artigos 145 até 162. Então, para a gente enxergar, numa primeira ótica em relação à Constituição de 88, em direito tributário, nossa lei maior, ela não criou tributo. Então, o que fez a Constituição Federal quando ela se debruça nesses artigos 145 até 162 e que são relativos ao sistema tributário nacional? A nossa Constituição, nesse pedaço, entre esses artigos, ela traz um conjunto de normas que regula a tributação. Então é isso. Essa é a definição do sistema tributário nacional na Constituição, ou seja, um conjunto de normas, de princípios e regras, conjunto este que regula a tributação. E por tributação, tenhamos a ideia de ação estatal de exigir tributos. Na realidade, quando nós pensamos na exigência do tributo, nós precisamos, num primeiro momento, instituí-lo para, na sequência, cobrá-lo. Então, a Constituição, ela se volta primordialmente para a criação de tributo. Nesse contexto, a Constituição, ela não cria tributo, ela simplesmente dá os contornos para a criação do tributo. O tributo no Brasil, ele é criado por lei, princípio da legalidade tributária. Então, embora a Constituição Federal não tenha criado o tributo, ela se voltou para 5 principais atividades no âmbito tributário, destacando cada uma dessas 5 atividades para a localização do tema anterioridade tributária. Em primeiro lugar, a Constituição de 1988, ela discriminou competências tributárias. Nós encontramos, a partir do artigo 145 do texto fundamental, qual é a competência de cada ente federado no que tange aos tributos. Quem é que pode criar taxa, quem pode criar empréstimo compulsório, o imposto sobre serviços é de competência de quem? Tudo isso está na Constituição, que é chamada de Carta das Competências. Como segunda e terceira atividades na Constituição Federal, nós temos que, em segundo lugar, então, a Constituição ela classificou os tributos em espécies e subespécies tributárias. Então, tributo é gênero, que, de acordo com a jurisprudência afirmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tem 5 espécies: os impostos, as taxas, a contribuição de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. A Constituição, ela igualmente traçou a regra matriz dessas várias espécies e subespécies tributárias. Quando nós pensamos regra matriz das várias espécies e subespécies tributárias, são aqueles elementos distintivos de uma espécie tributária em relação às demais. Em quarto lugar, a Constituição de 1988, ela apontou as limitações ao poder de tributar. E nessa quarta atividade é que se localiza, fundamentalmente, o nosso princípio da anterioridade tributária. E em quinto lugar, a Constituição de 1988, ela delimitou a forma de repartição das receitas tributárias. Então, dentro desse contexto, desse ambiente no texto constitucional referente a direito tributário, a importância se deve à quarta atividade que nós enumeramos, qual seja, limitações constitucionais ao poder de tributar. E quando nós pensamos nessa expressão,
ela é uma expressão genérica. Por quê? Limitações constitucionais ao poder de tributar, elas se concretizam por intermédio dos princípios constitucionais tributários. Um deles será objeto do nosso estudo, e é objeto do nosso estudo. E ao lado dos princípios constitucionais tributários, nós temos as imunidades tributárias, também como limitação constitucional ao poder de tributar. Interessante se notar que os artigos 150 até 152 são os principais, mas não únicos, artigos que disciplinam as limitações constitucionais ao poder de tributar. O artigo 150 da Constituição Federal, que será a base para a anterioridade tributária, o artigo 150, ele concretiza limitações gerais ao poder de tributar. Por que limitações gerais? Porque tais limitações, constantes nos 6 incisos desse dispositivo constitucional, elas abrangem qualquer ente federado. Elas abrangem, enfim, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Por sua vez, no artigo 151, nós temos limitações específicas aplicáveis, em tese, apenas à União. E no artigo 152, uma outra limitação constitucional ao poder de tributar, mas desta vez, no artigo 152, expressando-se apenas em relação aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Uma segunda evidência, extraída das limitações constitucionais ao poder de tributar, e que tem, portanto, relevo para o nosso princípio da anterioridade tributária, é que, via de regra, essas limitações ao poder de tributar têm um vínculo muito próximo com as cláusulas pétreas. E cláusula pétrea é aquele núcleo imodificável da Constituição. A título de exemplificação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 939, reconheceu como cláusulas pétreas, em primeiro lugar, o princípio da anterioridade tributária instituído no artigo 150, inciso 3º, a linha B da nossa Constituição. E reconheceu, da mesma maneira, como cláusula pétrea, a imunidade tributária recíproca explicitada no artigo 156-A da Constituição Federal. De uma maneira geral, nós podemos também, olhando, estudando, examinando as limitações constitucionais ao poder de tributar, verificar que elas têm como destino, ou têm como finalidade, a proteção da segurança jurídica. A título de exemplo, princípio da legalidade tributária no artigo 151, o princípio da irretroatividade tributária, o princípio da anterioridade tributária no artigo 150, inciso 3º da Constituição Federal. Essas limitações, elas também se voltam para aí a busca da justiça fiscal, a busca da justiça tributária. Dentro da busca da justiça fiscal, nós temos o princípio da isonomia tributária, no artigo 150, inciso 2º da nossa lei maior. Nós temos o princípio, no inciso 4º do artigo 150 da Constituição, que é o princípio da vedação do tributo com efeito confiscatório. Em terceiro lugar, voltam-se essas limitações para o resguardo do direito fundamental à liberdade. Liberdade, por exemplo, religiosa. Nós temos a imunidade das entidades religiosas, a imunidade dos templos de qualquer culto, no artigo 150, inciso 6º, a linha B. Nós temos também a busca ou um reforço da liberdade de expressão, liberdade de informação, na imunidade cultural, do artigo 150, inciso 6º, a linha D, da Constituição de 88, quando se fala que não há possibilidade de cobrança e instituição de impostos sobre o livro, o jornal, o periódico e o papel destinado à sua impressão. E por derradeiro, essas limitações ao poder de tributar procuram fortalecer a federação. E quando a gente fala federação, na hora, nós devemos nos lembrar da primeira cláusula pétrea expressa no artigo 60, parágrafo 4º do texto constitucional, que é justamente forma federativa de Estado. A título de exemplificação, de reforço da federação, nós temos o artigo 150, inciso 5º, que trata do princípio da imunidade de tráfego, ou da liberdade de tráfego. O inciso 6º do mesmo artigo 150, a linha A imunidade tributária recíproca. E, do mesmo modo, os artigos 151 e 152 da nossa Constituição Federal. Então, até aqui,
nós conseguimos visualizar que muitos direitos fundamentais, eles são protegidos nesse aspecto tributário pelas limitações constitucionais ao poder de tributar. E nós falávamos até então sobre os direitos fundamentais. Mas ao lado desses direitos fundamentais, nós temos deveres fundamentais. E no aspecto tributário, há o dever fundamental de se pagar tributo. Esse dever fundamental de se pagar tributo, ele é inerente ao Estado democrático, social e tributário, como é o brasileiro. Então, costuma-se falar que a Constituição de 1988, ela demonstra que o Brasil adotou um modelo de Estado democrático, de direito e social. Mas aqui em direito tributário a gente acresce uma outra qualidade. Ele é de fato democrático, de direito, social e tributário, porque nós vivemos num Estado fiscal ou num Estado tributário, não tem jeito. Uma das obrigações de grande parte dos nossos cidadãos, qual é? É justamente de pagar tributos. Por quê? Porque por intermédio da receita obtida com a tributação, os entes federados, eles conseguem, ainda que minimamente, cumprir aquelas inúmeras políticas públicas, cumprir aquelas inúmeras tarefas que lhes foram outorgadas pelo texto de 1988. E afinando mais um pouco, então afunilando, para nós chegarmos efetivamente ao princípio da anterioridade tributária. O princípio da anterioridade tributária, ele busca resguardar, como falamos há pouco, o princípio da segurança jurídica. Então, para se chegar na anterioridade tributária, de modo breve, princípio da segurança jurídica na tributação. O princípio da segurança jurídica, ele é destacado como um subprincípio do princípio do Estado de Direito. Então, o Estado de Direito, ele teria como uma característica primordial justamente garantir a segurança para os cidadãos. Por isso é que se diz que a segurança jurídica ela seria um princípio derivado, seria um subprincípio do princípio do Estado de Direito. E em direito tributário, se nós olharmos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o STF, ao trabalhar princípio da segurança jurídica na tributação, o destacou como sobre-princípio em matéria tributária. Vale dizer, importância claríssima da segurança jurídica na tributação, como destacado pela nossa Suprema Corte. E se falar em segurança jurídica, é se falar de um conceito jurídico aberto, de um conceito jurídico indeterminado. Mas é interessante que no âmbito da doutrina tributária nós conseguimos destacar alguns conteúdos possíveis para uma visualização mais concreta, uma visualização que foge daquela meramente virtual, meramente abstrata. Em 5 conteúdos da segurança jurídica. Então, em primeiro lugar, segurança jurídica significa certeza do direito. Quando a gente pensa em certeza do direito, nós estamos relacionando essa certeza do direito com o princípio da legalidade, com o princípio da irretroatividade, com o princípio da anterioridade. Essa é uma forma de concretização, de exteriorização da segurança jurídica, qual seja certeza do direito. Em segundo lugar, um outro conteúdo possível da segurança jurídica se destaca pela intangibilidade das posições jurídicas. Como assim? As posições jurídicas, dependendo do caso, elas são intangíveis. Ou usando aí um neologismo, seriam imexíveis. É o caso que a gente tem, por exemplo, no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Ali nós temos o princípio que garante, que assegura o direito adquirido, o ato jurídico perfeito. Quando a gente visualiza o 5º inciso 36 da nossa Constituição de 88, na realidade, aquilo ali é mera derivação, é mero corolário do princípio da segurança jurídica. Um terceiro conteúdo que é atribuído costumeiramente à segurança jurídica é o da estabilidade das situações jurídicas. E estabilidade significa também, no âmbito da segurança jurídica, o reconhecimento, por exemplo, da prescrição. A prescrição extintiva ou a prescrição aquisitiva, como aí a uso capião. Em direito tributário, a prescrição extintiva. Então, a prescrição
quanto à cobrança do crédito tributário que nós temos, formalizada no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Estabilidade, por quê? Porque existe um tempo para que o fisco proceda ao lançamento tributário, que é o prazo quinquenal do artigo 173 do Código Tributário Nacional. Segurança jurídica também pode ser visualizada no conteúdo da confiança no tráfego jurídico. O que significa essa confiança no tráfego jurídico? Há várias terminologias sinônimas para essa ideia, para esse conteúdo. Trata-se da incidência do princípio da boa-fé, então dessa cláusula geral que há, sobretudo, um estudo bem mais forte no âmbito do direito civil, ou teoria da aparência, que se fala bastante em direito empresarial, princípio da confiança, que é utilizado no âmbito do direito administrativo. E em direito tributário, nós enxergamos também essa mesma ideia de confiança no tráfego jurídico por parte do fisco. E a título de demonstração dessa aplicação do princípio da confiança, nós temos no Código Tributário Nacional, então que é de 1966, por exemplo, a disposição constante no parágrafo único do artigo 100. O artigo 100 do CTN é aquele que enumera as normas complementares em direito tributário. Imaginemos que eu, como contribuinte, eu observo aquelas normas complementares de direito tributário editadas pelo próprio fisco. Ao observar essas normas dispostas pelo próprio fisco, será que eu posso sofrer alguma penalidade? Lógico que não. Eu estou cumprindo aquilo que o fisco determinou. Então eu estou confiando no fisco. Esse é o motivo pelo qual o artigo 100, parágrafo único do CTN, nos expressa que a observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Como nós havíamos referido, não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente por quê? Porque eu efetivamente observei na íntegra o cumprimento do que vinha sido atribuído quanto às normas tributárias pelo próprio fisco. Nós temos no artigo 100 do Código Tributário Nacional, dentre essas normas complementares, aqueles atos reiteradamente praticados pelo fisco. Então, em cima daqueles atos praticados reiteradamente pelo fisco, eu planejo o meu comportamento no âmbito tributário. Eu não posso sofrer penalidade nos moldes do que já vem expresso no parágrafo único do artigo 100 do CTN, por ter confiado naquela forma de conduta por parte do fisco. E por último, o princípio da segurança jurídica na tributação, ele também se explicita na questão do devido processo legal. Segurança jurídica é cumprimento do devido processo legal, seja do devido processo legal formal, processual, então contraditório, ampla defesa, inadmissibilidade da obtenção de provas ilícitas, utilização de provas ilícitas, etc. E ao lado do devido processo legal formal ou processual, igualmente deve ser obedecido o devido processo legal substantivo ou material, a razoabilidade de eventuais normas tributárias. Um caso interessante que o Supremo Tribunal Federal falou em razoabilidade, reconheceu por maioria de votos dos seus ministros a razoabilidade da medida, ou seja, então havia cumprimento da segurança jurídica na tributação, havia observância desse devido processo legal no âmbito substantivo, foi o caso do protesto da CDA, protesto certidão de dívida ativa. Houve uma certa flexibilização daqueles impedimentos que nós tínhamos no âmbito do Supremo, principalmente em 3 de suas súmulas, 70, 323 e 547, pela inadmissibilidade de sanções políticas ao devedor tributário. No âmbito do protesto de CDA, o Supremo Tribunal Federal o reconheceu como razoável, como válido. O devido processo legal para quem está devendo o tributo não necessariamente será ação de execução fiscal. O protesto certidão de dívida ativa, que passou a fazer parte do parágrafo único do artigo 1º da Lei Geral de Protestos, da Lei 94/92 de 97, pela nossa Suprema Corte, cumpriu essa razoabilidade, cumpriu, enfim, o princípio da segurança jurídica na tributação. Meus amigos, por hora é isso. Na sequência,
nós passaremos a falar especificamente da anterioridade tributária. Espero você!